História começa com um garoto surdo, na faixa de 6 a 8 anos, andando sozinho na rua, com algumas coisas na mão, seu cobertor e uma caixa de balinhas, e mostra ele tentando vender essas balinhas para um homem em seu carro. O garoto estende o braço e coloca o pacote com as balinhas passando pela janela. O homem se surpreende e aceita. Porém, quando esse homem pergunta: "E aí, moleque, quanto que tá a balinha?", o garoto não responde. O homem pergunta de novo: "Você ouviu? Quanto que é a balinha?". Ele começa a se irritar e fala: "Ô moleque, responde. Você é surdo por acaso?". O homem dentro do carro desiste de comprar, vai embora e termina dizendo: "Cacete, hein? Pelo menos sai da rua". O farol se abre e a criança ainda está na rua. Mostra ele atravessando a rua no meio dos carros, do silêncio da cabeça dele. Ele sai na rua, pois sabe que é perigoso. Ele aprendeu olhando as ações das outras pessoas. Depois, já na calçada, o foco se distancia dele e mostra o barulho infernal das buzinas dos carros. Sua barriga ronca. Ele então continua andando até algum lugar onde ele consiga ver outras pessoas comendo e sente o leve cheiro de comida em meio à cidade. Ele chega em um lugar lotado, parecido com a estação do filme Central do Brasil. Todas as pessoas que passam por lá são como borrões. Então ele vê uma espécie de feira acontecendo e entra em uma fila para comprar comida. Ele vê um cara classudo, de terno e chapéu preto, cabelos, bigode e cavanhaque também pretos na sua frente. Esse homem está apontando para uma pilha de tomates e erguendo o braço e fazendo um com o dedo, indicando para o vendedor que ele quer apenas um tomate. O vendedor entrega o tomate e recebe uma nota de R$ 2. Então o homem à sua frente vai embora. Agora é a vez do garoto. O feirante cumprimenta dizendo: "Boa tarde, o que vai querer?". O garoto replica os gestos do homem que estava à sua frente. Aponta para a pilha de tomates e ergue seu braço e faz um com o dedo. O vendedor curioso pergunta: "Só um tomate também?". Aceita e entrega um único tomate. O garoto entrega uma nota de R$ 20 para apenas um tomate. Ele não entende o valor do dinheiro, porque ninguém pôde explicar isso para ele. A diferença de uma moeda de R$ 1 para uma nota de 100, para ele é metal e papel. É isso que ele entende. O caixa fica confuso e pergunta: você vai querer só um tomate ou quer que eu complete os R$ 20 para você?". O garoto então se vira e sai. O caixa quase grita: "Ei, garoto!". Quando percebe que ele não iria mais voltar, apenas olha para os lados e guarda o dinheiro rapidamente. O garoto come o tomate. O foco fica inteiramente nele. O fundo se torna branco. Não vê mais nada além dele. Você sente algumas de suas mordidas pelo som, enquanto para ele é tudo silencioso. Já à noite, ele procura algum lugar para dormir. Deita em um canto pouco movimentado e se cobre com seu cobertor. Cobertor esse, rasgado e que deixa os pés da criança para fora. Antes de dormir, ele pega uma das poucas balinhas restantes e come. Ainda na estação parecida com o Central do Brasil, quando amanhece e começa o movimento, a câmera de começo está olhando para a estação de cima, com as portas fechadas, sem nenhum movimento dentro, quieto. Porém, quando abre as portas, o lugar se lota rapidamente. Começa um barulho alto e poluído. A câmera então volta ao garoto deitado no chão em silêncio, só capta som quando ele é acordado porque alguém esbarra nele. Ele resmunga de dor, mas ninguém olha. Ele se levanta aos poucos, sua barriga ronca de novo e ele vai atrás de algo para comer. Ele está com muita fome, sua visão começa a ficar turva. As pessoas ainda são borrões. Ele enxerga algo diferente, um lanche, nas mãos de um padeiro dali. Ele até tenta pedir o pão apontando para o lanche e em seguida apontando para sua barriga. O padeiro não aceita. O garoto já não tem mais dinheiro. Ele gastou tudo em um tomate, um único tomate. O padeiro expulsa ele empurrando levemente e ele fica olhando de longe o pão. Então ele tenta vender o que sobrou das balinhas dentro da estação. Ninguém compra e ele fica com mais fome, até que ele decide tentar roubar o lanche, porém não consegue. Dessa vez, o padeiro expulsa ele de maneira violenta, a tapas na criança. E ele então corre para longe. O padeiro começa a correr atrás dele, mas rapidamente desiste. A criança continua correndo sem olhar para trás. O fundo fica branco, então ele tropeça e cai no chão. Rala o joelho, começa a lacrimejar, mas continua correndo. Ele, com a ferida no joelho, anda mais um pouco e acha um gramado para sentar. Ele está em um lugar que se parece com uma favela. Ele senta no chão com os joelhos levantados e coça a ferida. Ele está sentado de frente a uma casa, meio isolada, sem nenhuma outra muito perto. Porém a casa ainda é bem pobre.
Ele enxerga uma mulher entrando nessa casa com algumas compras. Ele espia ela na cozinha arrumando as coisas pela janela. Entretanto, de repente, pois para ele tudo estava em silêncio, ela se vira, olhando para trás assustada, e ele segue a direção que ela estaria olhando. Ele vê na porta da casa dela dois assaltantes, um deles com um pé de cabra. Eles conseguem invadir a casa. A criança fica confusa olhando e a câmera mostra a visão dele, ou seja, está tudo em silêncio. Ele vê a agitação da casa pela janela, mas não sabe exatamente o que é. Até que tem um tiro que atravessa a parede do fundo da casa. Os dois assaltantes saem da casa, agora com um deles com uma arma na mão ensanguentada. Mostra os assaltantes na porta de casa meio aflitos e as cores da sirene da polícia passando. Enquanto os assaltantes tiram a máscara e conversam. O primeiro assaltante diz: Você matou ela, você realmente matou ela. Agora a gente tá fudido. O outro retruca dizendo: Não tinha o que fazer. O primeiro continua: Meu Deus, meu Deus. O outro percebe: Ei, aquela criança viu a gente sem máscara. O outro preocupado pergunta: O que você tá pensando? O assaltante com a arma na mão começa a andar em direção da criança. O assaltante anda lentamente. No primeiro passo, o olhar é fixo na criança. A sua mão esquerda balança enquanto a direita com a arma continua imóvel. No segundo passo, ele pisa em uma área de terra. Parte da sola de seu tênis afunda no chão, mas ele não para. No terceiro passo, o sangue começa a escorrer pela arma que está com o bico pro chão. O sangue escorre lento. Parte do sangue vem da mão que escorre pelo gatilho. Parte do sangue vem da arma já suja que escorre pelo bico. As gotas caem quase ao mesmo tempo. Uma morte, duas gotas de sangue. Duas gotas de sangue no chão. Quantas mortes? O garoto rapidamente se assusta e foge. Enquanto o garoto corre, ele olha para trás e vê começar um tiroteio entre os ladrões e a polícia. Ele foge chorando, para algum lugar isolado, ainda chorando. Ele se deita e você escuta o choro dele. A câmera então começa a se afastar dele, e o som do choro fica menor. Os barulhos da cidade começam a aparecer. A câmera se afasta mais até não escutarmos mais o choro da criança. Começa mostrando a rua em que ele está, depois duas, três ruas, depois a cidade. E volta mostrando outros lugares, personagens que apareceram, com os barulhos da cidade, porém sem o choro da criança. Então mostra a estação, o vendedor de tomate, o padeiro, o tiroteio entre a polícia e no final a câmera volta a mostrar a criança no chão chorando. Porém, os sons ainda são os sons da cidade, não mais o seu choro. Ninguém está escutando ele chorar.